Semana passada estudamos um assunto difícil, né? Disciplina na igreja. E aí estamos ainda em algumas partes aqui. Vamos abrir nossas Bíblias até a Epístola de Coríntios, capítulo 5, hoje à noite. Primeiro. Capítulo 5. E aí, para iniciar, vamos ler versículos 1 a 2. Tá? A Bíblia diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, se não me é com haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, nosso Deus, essa passagem também é pesado, mas tem uma verdade bem importante para nós e para a tua igreja. Nos ajude para realmente entender e colocar esse versículo bem perto do nosso coração, nossa mente, para que quando essas coisas acontecem na nossa igreja, podemos agir como a Bíblia está ensinando hoje à noite. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar hoje à noite? Então, na semana passada, estudamos e vimos em Mateus 18 que quando um irmão, uma irmã está andando em pecado, o amor não fica quieto. O amor vai. O amor vai em particular. E o amor vai até o irmão para ganhar o irmão. O alvo é isso. E se ele não ouvir, então tem que levar testemunhas. E se ainda não ouvir, traz a igreja, não é? E o alvo nisso é sempre o mesmo: ganhar o irmão. E vimos também que disciplina bíblica não é punição. Não, é amor que busca, que chama, que tenta restaurar antes que o estrago seja maior na vida do irmão ou irmã. E hoje à noite vamos examinar um outro ângulo. Aqui Paulo vai nos colocar diante de uma pergunta diferente. E se a igreja decidir não fazer nada? Você acha que isso é comum hoje em dia? É comum. E se, em vez de ir ao irmão, a igreja simplesmente fica quieta? Ignorar. Não está acontecendo, nunca aconteceu. O que acontece com uma igreja que vê pecado aberto no meio dela e resolve que silêncio é melhor, tá? Se quiser imaginar o que aconteceria, imagina uma família onde todo mundo sabe que algo não está certo. Não é segredo, todo mundo sabe que alguma coisa está errada em casa. Talvez um pecado assim, mas tudo continua normal. Na hora do almoço, conversa normal. No jantar, normal. No grupo da família, normal. No aniversário, normal. Ou seja, ninguém fala nada. Talvez porque cada um começa a pensar em si mesmo. Não, é da minha conta? Não quero criar confusão ou uma briga. Cada um sabe da sua vida. Ou talvez até por uma filosofia mundana. Alguma coisa eu li. A gente não mete a colher em casa dos outros. E aí o que acontece então? O tempo passa e a situação continua e a família vai se acostumando, entendeu? A família vai se acostumando. E um dia alguém percebe que aquilo que era errado
virou o normal. Entendeu? Não porque alguém aprovou, tipo, a família estava sentada na mesa falando, ó, agora nós pensamos que aquele pecado não é uma coisa ruim, não, pode continuar. Ninguém aprovou assim, mas aconteceu porque ninguém falou nada, tá? E o silêncio ensinou que pecado não é problema. E isso acontece muito. E se acontecer numa igreja, e a igreja fica em silêncio, opa, o problema é muito maior, sinceramente. Quando isso acontece numa igreja, é muito maior. Porque a igreja pertence a quem? Cristo, exatamente. Cristo. E Cristo não trata pecado aberto como se fosse normal. Não. Por isso nós temos esse capítulo hoje de noite. Porque Deus está nos mostrando como Ele queria que a igreja agisse aqui. Então, esses dois versículos, capítulo 5, versículo 1, Paulo está já falando sobre uma situação. Havia pecado aberto, todo mundo sabia, e a igreja não estava chorando. E Paulo não soube desse pecado por acidente. Viu o que ele falou? Geralmente se ouve. Era informação pública. Tá? E o pecado em si era grave. Um homem vivendo com a mulher do seu próprio pai, provavelmente a madrasta, uma situação que a própria lei romana proibia. E Paulo faz questão de dizer isso. Não porque queria envergonhar a pessoa publicamente, mas porque queria que a igreja entendesse o peso do que estava acontecendo. Ou seja, isso não era uma fraqueza momentânea, uma situação escondida, um rumor sem prova. Era uma situação estabelecida, conhecida, aberta, e ninguém estava fazendo nada. Mas o que era pior é o que vem no versículo 2, o que ele falou: estais ensoberbecidos. Olha aí essa palavra. Alguém fala essa palavra no dia a dia? Eu tinha que olhar essa palavra, eu não sabia essa palavra, eu estava chutando, talvez assim, então foi dicionário, tá? E basicamente, essa palavra significa assim, eles não estavam tristes, envergonhados, preocupados, mas orgulhosos. Orgulhosos. Como uma igreja chega no ponto de se orgulhar enquanto há pecado aberto no meio dela. Provavelmente era um orgulho da própria tolerância. Tipo assim, ó, nós somos uma igreja que aceita todo mundo. E nós somos. Sério. Na nossa igreja a gente não julga. Certo? Ó, nós somos graciosos aqui na nossa igreja. Tá? Nós não somos duros como outros. E essa mentalidade, que parece espiritual por fora, foi o que Paulo atacou aqui. Entendeu? Porque graça, biblicamente, não trata o pecado assim. Não. Graça que não trata o pecado não é graça bíblica. Sabe o que é? Negligência. Com um novo nome. Um nome bonito. Oh, graça. Não é assim. Agora entende uma coisa. Existe uma diferença entre julgar alguém com orgulho e procurar o bem de alguém com amor. Em nossa igreja, eu espero que ninguém vai atrás do seu irmão ou irmã com orgulho, julgando assim. Mas eu espero que nessa igreja você não vai evitar seu irmão também. Que você não vai atrás para chamar atenção numa situação que está estragando a vida dela ou dele. Mas vai com amor, né? Porque amor vai levar você para fazer isso. Mateus 18 já mostrou isso. Jesus não mandou ir atrás do irmão para destruir o irmão. Não, Jesus mandou ir em amor
com mansidão, com o alvo de ganhar o irmão. Então, enfrentar um irmão ou uma irmã não é falta de amor quando é feito do jeito bíblico. Isso é muito importante, tá? E às vezes é o amor que exige isso. E Paulo continua, nem ao menos vos entristecestes. Essa palavra também carrega a ideia de luto, entendeu? É o tipo de tristeza que você sente quando alguém morre. É pesado. E Paulo estava dizendo aqui, o que está acontecendo nessa igreja, naquela igreja, deveria doer como uma morte. Deveria pesar, deveria custar algo. Mas em vez disso, o que ele viu? Nada. Orgulho. E aqui alguém pode pensar mais. O que exatamente eles deveriam ter feito então? Paulo responde nos versículos seguintes, versículo 3. Assim que vamos ler juntos. Em versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal, entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Opa! Agora Paulo falou, entregue a Satanás. E todo mundo vai odiar Paulo agora, né? Quando a maioria das pessoas lê isso, a primeira reação de choque. Parece brutal. Parece final. Parece o oposto de amor. Mas antes de tirar a conclusão aqui, precisa entender o que Paulo está dizendo. E o que ele não está dizendo, igreja. Ele não está declarando que essa pessoa está condenada para sempre. Tipo, ele não é salvo, não pode ser salvo, mas não. Ele não está dizendo que a igreja tem poder de amaldiçoar a alma de alguém. Não. Paulo está descrevendo o que acontece quando a igreja remove alguém da membresia, da comunhão, tá? E pensa assim, enquanto um membro, uma pessoa está dentro da igreja, como membro, debaixo do cuidado do corpo, ela está cercada por responsabilidades espirituais. Tipo assim, eu listei algumas coisas. Irmãos olhando, tá? Pastor chamando, comunhão, prestação de contas, ensino, correção e cuidado formal do corpo. Tem várias coisas aqui, ajudando você para caminhar, certo? E quando a igreja remove alguém dessa comunhão, essa pessoa volta para fora desse cuidado formal. E eu sempre penso nisso tipo uma guarda-chuva, tá? Uma guarda-chuva, quando você está debaixo disso, oferece proteção, tá? É assim. Não quer dizer que dentro da igreja a pessoa nunca vai sofrer consequências. Não. Mas enquanto ela está dentro da comunhão, ela está sendo chamada, observada, corrigida e ensinada e amada. E quando ela insiste no pecado e é removida, ela começa a sentir o peso de estar fora desse cuidado. Isso é necessário. E ela deixa de ser tratada como alguém em comunhão normal com a igreja e começa a sentir as consequências do pecado de outra forma. E Paulo diz que isso é feito com um propósito claro. O propósito está ali, mesmo no versículo 5, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora presta atenção, porque é o coração de tudo. O alvo, de novo, está vendo o padrão? O alvo não é destruir o irmão ou a irmã. O alvo não é destruir. O alvo é que ela seja acordada
antes que seja tarde. Pode ser alguém que apenas professava a fé, tá? Um membro e precisa ser levado ao verdadeiro arrependimento. Pode ser alguém que está sendo desobediente numa área na sua vida. Pode ser qualquer situação. Paulo não sabe com certeza o que está no coração daquela pessoa. Ele está olhando para fora para ele. Mas ele sabe o que a vida dela está dizendo. Porque a vida está comunicando, não é? Está comunicando. E ele age com urgência, porque o silêncio da igreja estava ajudando essa pessoa a se enganar. Realmente, a se enganar. A ideia é que quando a pessoa sente o peso de estar fora, sem a comunhão, sem o corpo tratando tudo, assim, sem os irmãos agindo como se nada tivesse acontecido, sem a igreja confirmando sua profissão de fé, vivendo um pecado aberto, isso vai criar confusão. E talvez isso quebre algo nela que a correção suave não quebrou. E às vezes o amor mais difícil é o que abre os olhos. Eu já experimentado com isso com meus filhos, às vezes. Quando você vai corrigindo, ou alguma coisa não foi eficaz, você tem que fazer algo mais duro, até eles acordam. Opa, eu estou sendo teimoso demais. Eu devo obedecer meu pai. E aí, se ele não obedece, o que você faz? Você não dá para ele sorvete agora? Meu filho amado. Não, você agora é sua escolha. Agora vamos para o próximo nível, né? É assim. Às vezes é necessário. Tá? E Paulo não ia deixar o silêncio continuar lá na igreja, ensinando as coisas erradas. Então veja o que ele diz em versículos 6 a 8. Tá? Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento de maldade e de malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então Paulo diz, vamos focar nas frases aqui, não é boa a vossa vanglória. Em outras palavras, esse orgulho. Talvez você estava pensando até agora, por que o pastor continua falando, orgulho, a igreja fica com orgulho, porque ele falou vanglória, tá? Ele falou, esse orgulho de vocês não é bonito, não é espiritual. Esse silêncio não é graça. E ele, para enfatizar isso, ele dá uma ilustração, né? Ele fala sobre fermento. E já falamos sobre isso semana passada, mas vale repetir aqui, não é? Então, se você é cozinheiro, você sabe como o fermento age. Você coloca, não vê o fermento trabalhando, ele age devagar, ele entra quieto, ele não pede permissão. Depois de 5 minutos, eu posso ajudar a trabalhar agora? Não, ele não pede permissão. Ele entra quieto e ele vai trabalhando, tá? E quando você percebe, a massa inteira já foi afetada. E o silêncio da igreja de Corinto estava fazendo isso mesmo. Não porque alguém decidiu endossar o pecado, mas porque quando a igreja fica quieta diante de pecado aberto, ela começa a ensinar, escuta, sem dizer uma palavra, que aquilo não é tão sério. Mas é pecado, não é? E pensa nos membros da igreja, mais jovens daquela igreja. Eles sabiam daquela situação, sim ou não? Sim, porque foi, ele falou, geralmente se ouve. Foi informação pública. Então, eles sabiam daquela situação, eles viam o que estava acontecendo, e a igreja continuava como se fosse normal. O que aprenderam os jovens, as crianças,
a nova geração da igreja, o que aprenderam? Eles aprenderam que dá para ser cristão e viver sim. Aprenderam que profissão da boca de fé não precisa corresponder à vida. Pode ser falso, então. Aprenderam que a igreja não vai falar nada. Aprenderam que santidade é opcional. Todas as demandas de Cristo, pode deixar lá no canto. Não? Aprenderam que o nome de Cristo pode ser carregado de qualquer jeito. E aí, mas quem ensinou isso? O silêncio da igreja. Foi isso. O silêncio ensinou isso. E aqui está o ponto que Paulo quer que a igreja de Corinto e nós entendemos. Uma igreja que tolera pecado aberto não está sendo gracioso. Entendeu? Está sendo transformada por aquilo que se recusa a tratar. Vai tomar conta da igreja. E Paulo não para na imagem do fermento. Ele vai para a Páscoa. Percebeu isso? Porque Cristo lhe falou, nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Presta atenção. Como ele ligou a isso? Paulo está dizendo, vocês estão tratando o pecado como se fosse coisa pequena. Mas seu pecado levou Cristo à cruz. E agora você está brincando com seu pecado assim? Por causa do pecado, Cristo foi sacrificado. Por causa do pecado, o Cordeiro de Deus derramou seu sangue. Foi por causa do pecado que o Filho de Deus sofreu no lugar de pecadores. Então, como é que a igreja pode dizer que ama a cruz, mas brinca com aquilo que pregou Cristo na cruz? Não combina. Não combina. Não faz sentido. Gente, Cristo foi sacrificado como o nosso Cordeiro Pascal. E na Páscoa, a lei mandava tirar todo o fermento da casa. Era uma limpeza completa antes da festa. Então, Paulo está dizendo, Cristo já foi sacrificado, vocês já foram comprados, vocês já são uma nova massa, vocês já são sem fermento em Cristo. Então, a cor da igreja, vivam como quem vocês são. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Tiram o fermento velho. Não porque vocês precisam ganhar o favor de Deus ou a salvação. Não porque santidade compra o favor de Deus. Mas porque o que vocês já são em Cristo exige uma vida diferente. E a igreja não trata pecado aberto porque quer parecer melhor do que outras igrejas ou os outros membros. A igreja trata pecado aberto, sabe por quê? Porque Cristo morreu por esse pecado. E o que custou? O sangue de Cristo não pode ser tratado como coisa normal. E quando você fica envolvido em pecado, sem arrependimento, brincando assim, você, querendo ou não, você está tratando o sangue de Cristo como uma coisa qualquer. Mas não, foi derramado para você. Versículo 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comeis. Olha aqui, isso está ficando bem sério aqui, Agora Paulo faz distinção que precisa ser entendida, entendeu? Ele não está mandando a igreja se isolar do mundo. Já pessoas fizeram isso. Tá? Se fosse assim, diz Paulo, vocês teriam que sair do mundo completamente. Porque o mundo está cheio
de pessoas que vivem em pecado. É a condição de quem ainda não pertence a Cristo. Então, a distinção que Paulo faz é outra. É entre alguém de fora e alguém de dentro. Como sabemos isso? Dizendo-se o quê? Irmão. Ou seja, alguém que professa fé em Cristo, está dentro da igreja, é tratado como irmão, mas vive em pecado aberto e sem arrependimento. Pode ser alguém vivendo em imoralidade, pode ser alguém vivendo numa relação que não está correta diante de Deus, pode ser alguém que diz pertencer a Cristo, mas continua numa situação aberta, conhecida e sem arrependimento. Paulo diz, com essa pessoa, com o tal, nem ainda comeis. Soa duro? Soa duro? Vamos falar sobre isso. Paulo não está mandando, fofocar sobre a pessoa, desprezar a pessoa, virar rosto à pessoa. Não, tratar a pessoa como lixo, agir como se você fosse melhor. Não, o que Paulo está dizendo é que a convivência normal não pode continuar como se nada tivesse acontecido. Deixe-me desenhar isso um pouquinho. O almoço casual, a conversa de sempre, a convivência que continua sem nenhuma diferença, os eventos da igreja. Por isso, ao longo dos anos, mesmo que muitas pessoas pensaram que o pastor era muito duro nessa área, foi correto. Ele nunca deixava pessoas em pecado aberto que não foram resolvendo a situação para passar tempo conosco lá na comunhão. Comer bolo, sorvete, carne, qualquer coisa. Eles podem cultuar aqui e nós queremos que todo mundo cultuar aqui conosco. Porque nós precisamos da igreja. Mas os eventos são outra coisa. São comunhão, não é? Então, isso é bíblico. Tá? Tudo isso comunica alguma coisa. Entendeu? Porque quando você continua relacionando da mesma forma, escuta, você está dizendo com suas ações, está tudo bom. E não está. Não quer dizer que você odeia a pessoa, não quer dizer que você nunca fala com a pessoa, não quer dizer que você não quer restauração, mas quer dizer que toda aproximação agora precisa carregar a mesma mensagem. Irmão, irmã, nós queremos que você volte. Mas não podemos fingir que está tudo bem enquanto você continua assim. Então deve ser um pouco esquisito nessa situação. Porque Paulo está protegendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele está protegendo a igreja. Do que? Fermento. Percebeu na passagem? O fermento é o quê? Pecado. Ele está protegendo da mensagem silenciosa que o pecado tolerado manda para todos. Porque se a igreja trata o pecado aberto como normal, como eu já falei, os outros, principalmente os menores, mais novos, eles aprendem o quê? Pecado é normal. Pecado não é problema. Os jovens aprendem, os novos convertidos aprendem, os fracos aprendem, porque o silêncio ensina. E segundo, está protegendo o próprio pecador. Agora pensa comigo nisso. Quando a igreja muda sua postura, quando fica claro que a situação é séria e que a igreja não pode fingir que está tudo normal, essa pessoa começa a sentir o peso do que está fazendo de um jeito diferente. Não é rejeição, não.
é uma chamada constante ao arrependimento. Nós não podemos continuar, irmão ou irmã, como se estivesse tudo bem, porque não está. Mas nós queremos que você volte. Eu quero almoçar com você de novo. Eu quero ver você lá na comunhão conosco, nos eventos conosco. Eu quero fazer isso. Então volte a Cristo. Sai do pecado. Mas se você fica almoçando, você está tirando isso, essa vontade. Situação. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro vós a esse iníquo. Então, Paulo fecha o capítulo com uma clareza que não deixa espaço para confusão. Viu? A igreja não tem autoridade sobre o mundo. Não é o papel da igreja julgar pessoas que nunca professaram bem Cristo. Nós não ficamos lá na rua anunciando coisas assim contra o mundo, não. Não é o papel da igreja cobrar da sociedade um padrão que ela nunca prometeu viver. A igreja tem responsabilidade sobre quem está dentro. Só. E Paulo pergunta: não julgueis vós os que estão dentro? Essa é a responsabilidade que a igreja de Corinto estava recusando. Eles não julgaram ele. E Paulo diz: isso tem que mudar. Tirar, pois, dentro de vós a esse iníquo. Não é um pedido de Paulo, não é uma sugestão, é Paulo dizendo que com toda autoridade a igreja precisa agir. Isso não é dito com raiva. É dito com urgência. Por quê? Porque quando o fermento entra, não leva muito tempo para afetar tudo, entendeu? Quanto mais rápido você pode tirar, melhor. Paulo sabia que quanto mais tempo aquela situação ficasse sem tratamento, mais a igreja seria moldada por ela. Então, o que a nossa igreja está ensinando pelo que tolera? Pensa nisso. Não pelo que prega, não pelo que declara, mas pelo que deixa passar em silêncio. Porque a lição desse capítulo não é só sobre um caso específico numa cidade há 2000 anos atrás. É sobre o que acontece com qualquer igreja que decide que silêncio, por qualquer razão, é melhor do que agir. Você pode, pregar a mensagem certa, cantar os hinos certos, fazer tudo certo no culto, usar as palavras certas, ter uma declaração doutrinária correta, tudo certinho. Mas se há pecado aberto no meio do corpo e a resposta é nada, é silêncio, a igreja está ensinando isso aos outros. E esse aprendizado vai fundo. Está aprendendo que profissão de fé e vida podem andar separadas. Não é o comum hoje em dia? Claro. Está aprendendo que a igreja não vai falar nada. E vai para os novos convertidos que ainda estão aprendendo como a vida cristã funciona. É terrível. O silêncio ensina. Mas a outra face dessa moeda também, uma igreja que age, que trata o pecado com amor, com processo, com desejo real de restauração, também está ensinando. O que a igreja está ensinando? Cristo é verdade. A profissão de fé não é qualquer coisa, tem peso. Está dizendo que o corpo se importa o suficiente para ir atrás, irmãos e irmãs. A igreja está ensinando que arrependimento é sempre possível, é sempre recebido.
Isso também vai fundo. Uma última coisa que Paulo diz que mesmo a ação mais difícil que a igreja pode tomar tem como alvo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O que aprendemos aqui, disciplina bíblica não é o fim da história. Não, é um chamado urgente ao arrependimento. A porta nunca fecha enquanto há vida. Não, se houver arrependimento real, a igreja não trata a pessoa como inimiga, mas recebe com alegria, com sabedoria e com um caminho claro de volta. Porque o alvo sempre foi isso, não foi? Sempre ganhar seu irmão. Tá? Então, para hoje à noite, vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos ter um tempo aqui. Antes de aplicar isso mais à igreja, eu quero falar com quem talvez esteja aqui, hoje sem Cristo. Essa passagem fala de alguém sendo colocado fora da comunhão da igreja. Mas a Bíblia ensina que todo pecador já nasce fora da comunhão com Deus. Então, tem uma boa notícia? Sim, a única boa notícia é que Cristo foi sacrificado como nossa Páscoa. Ele morreu no seu lugar, ele ressuscitou, ele pagou o que você devia. Ele abriu o caminho de volta para Deus. Então, se Deus está falando com você hoje sobre sua alma, não espera. Não espera. Semana passada, 3 adultos chegaram aqui na frente. Que coragem, né? Eles chegaram aqui na frente para falar sobre sua alma. E Deus está ainda agindo nessa situação. Agora, se você é de Cristo, eu quero fazer uma pergunta direta. Tem algo que você está vendo na sua vida, nessa igreja, no meu irmão próximo, que você está deixando passar em silêncio porque, é mais fácil assim? Porque a Bíblia não deixa espaço para isso. Silêncio não é neutro. Não. A igreja que Cristo comprou com seu sangue merece mais do que a nossa covardia disfarçada de graça, gente. Então, se alguém queria orar, pode ir lá, aí no seu lugar aí. Senhor nosso Deus, dá a essa igreja coragem para não ficar quieta quando o silêncio custaria demais. Que essa igreja nunca confunda